Esse momento aqui é impagável, né? Porque envolve esse silêncio. Líderes do Centrão receberam ligações da Faria Lima, pressionando para que Flávio Bolsonaro retire a candidatura à presidência. Pessoas revoltadas com o fato do Flávio ter feito um anúncio de que quebra, né, a construção de um nome forte. Será que eles realmente queriam um nome forte? Vamos ver que esse vídeo aqui, só o iniciozinho dele, rapidinho. Que é importante. Desde sexta-feira foi um grande terremoto. O que eu apurei ao longo do fim de semana é que esses líderes do Centrão, presidentes de partidos, receberam muitos telefonemas do mundo econômico, do que a gente chama Faria Lima. E não era só assim, o que a gente faz e agora o que acontece. Não, pessoas revoltadas com o fato de Flávio Bolsonaro ter feito um anúncio que quebra uma construção, esse é o significado, né? Quebra uma construção de um nome forte. Por quê? De um lado, se a gente olhar a pesquisa Quest, ela inclusive diz que essa pulverização da direita no primeiro turno ajuda a impedir qualquer chance de Lula vencer no primeiro turno. É muito improvável um Lula, pelo menos a preço de hoje, vencendo no primeiro turno, porque a rejeição a ele é bastante forte. O Datafolha agora, desse final de semana, mostrou uma rejeição de 44%. Quer dizer, um percentual de brasileiros que dizem que não votam em Lula de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, essa pulverização ajudaria a consolidar uma ida ao segundo turno. Para quem analisa o cenário, e também dentro da Faria Lima, que muita gente analisa, tem análise, inclusive, de institutos de pesquisa, colocar um candidato no segundo turno inviável como Flávio Bolsonaro seria dar a Lula uma vitória numa bandeja. E por que Flávio Bolsonaro poderia ser o nome para o segundo turno? Nem vou mais continuar. Já deu pra entender, né? O lobby, né, amigo? O lobby acontece. E você vê o Centrão liga pra quem? Pro Centrão. A Faria Lima pra quem? A Faria Lima liga pra quem? Pro Centrão, né? O Centrão é a base da Faria Lima. Ai, chega cansa. Mas eu achei isso aqui, gente, maravilhoso. Maravilhoso. Tá fácil. Acho que tá cada vez mais fácil para as pessoas entenderem que o mercado financeiro não é bonzinho. Vamos falar assim, né? Não é bonzinho. Eles não são os grandes responsáveis por contratar pessoas, por gerar investimento. Porcaria nenhuma. Eles controlam o dinheiro. E através do dinheiro que eles controlam, eles querem ditar os rumos da política do país. Ontem, o Carlos fala assim, ó. A Faria Lula, na verdade ontem não. Ele já falou hoje, né? 00:13. A Faria Lula se apresenta como elite esclarecida, mas hoje é o maior obstáculo ao desenvolvimento nacional. Querem reconhecimento sem nunca ter suado por ele. Não merecem nem o cheiro dos meus bagos após uma pelada de futebol. Você vê que o Carlos tá sem papas na língua, já perdeu a paciência. E ontem mais cedo, aí sim, né, antes do almoço, ele tinha postado isso daqui. E acho que pra pessoa leiga fica mais fácil de entender o processo. Durante o governo Bolsonaro, o Brasil registrou a menor taxa Selic da sua história. Sim, isso é verdade. Foi no pós-pandemia que a coisa desarranjou. Isso ampliou o crédito, incentivou investimentos, gerou empregos e fortaleceu o poder de compra das famílias, porque não valia a pena ficar com dinheiro parado. Você tinha que fazer alguma coisa pro dinheiro circular. Não é agora que o dinheiro parado tá rendendo 15% ao ano. Hoje, sem pandemia, com juros novamente em níveis elevados, o cenário se inverteu. O povo enfrenta aperto financeiro, enquanto os bancos acumulam lucros bilionários. É nesse contexto que a eventual entrada do Flávio no debate presidencial desperta inquietação no chamado mercado, porque simboliza a possibilidade de recuperação do poder de compra da população, algo que contraria interesses ligados à concentração de renda aos privilégios estabelecidos. Basta observar certos símbolos culturais da elite da Faria Lima, como tapetes à porta, né, com a frase "trouxe vinho", pô, vídeo em outro universo. E ali o Flávio colocou, a taxa Selic cai para 2%, a menor da história, 5 de agosto de 2020. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, com 15%. Agora, 30 de julho de 2025, com Galípolo e o Lula. Como os bancos lucraram como nunca no primeiro ano do governo Lula, né? Até 2024, que a Selic já está também nas alturas de novo. E, depois do lançamento da candidatura do Flávio, né, notícia lá do Valor Econômico, bancos perdem 62 bilhões em valor de mercado com pré-candidatura do Flávio. Não é difícil entender. Aí, em mais uma análise, aí puxando mais o pessoal do mercado, isso que postou ali, né? Se o mercado valoriza analistas cheirosos como Noronha, e ele mesmo está afirmando que nenhum candidato da direita tem a força eleitoral do Flávio, então a lógica natural seria, sigam o que o próprio analista preferido de vocês está dizendo. Só que não é isso que acontece. Eles preferem Lula, preferem 4 anos previsíveis de desgaste, de perda de credibilidade, até um Bolsonaro ou alguém no entorno dele dentro da chapa. Eles aceitam perder o país, mas não aceitam perder o controle. Eles aceitam Lula, mas não aceitam Bolsonaro. Eles seguem análises cheirosas até o momento em que a conclusão da análise aponta para um Bolsonaro. Nunca se tratou de encontrar um nome viável para derrotar o Lula. Da análise aponta para um Bolsonaro. Nunca se tratou de encontrar um nome viável para derrotar o Lula. Nunca. É sobre controle e manter Bolsonaro longe da mesa onde se decide, né, as questões do poder. Aí vamos ver aqui. Com gente, gestores e empresários também de grandes setores aqui, eu percebi o seguinte: existe uma resistência a 4 anos mais de Lula? Existe. Mas a maior resistência é ter o nome Bolsonaro numa chapa. Senhor Noronha, quem vai ser o primeiro a cair fora do nome Bolsonaro?
Bom, o PSD, claramente, ele tem um projeto diferente. Então, nesse aspecto, o Kassab já tinha dado várias sinalizações, que se não fosse o Tarcísio candidato, ele teria candidato. Eu acredito, William, que desses nomes, o Caio e o Daniel falaram isso aí, eu também concordo que o peso que o Flávio tem, eu acho que é muito difícil algum outro candidato da direita, por mais fragmentado que tenha, tirar essa posição dele do segundo turno. Mas o Ratinho Júnior é talvez o candidato que mais ameaça, vamos dizer assim, essa posição do Flávio Bolsonaro. Isso porque é um nome viável, que pode aglutinar outros apoios e que vai contar com uma estrutura partidária muito forte, que é a do PSD, lembrando que esse partido elegeu o maior número de prefeitos, por exemplo, no país, e isso pode dar uma estrutura partidária muito forte para o Ratinho, né? O Republicanos, acredito que não necessariamente vai abandonar, vai depender muito de outras composições. Acho que o Tarcísio tem uma postura de lealdade em relação ao Bolsonaro e pode, para não criar nenhum tipo de problema com o Bolsonaro, defender internamente de que o partido apoie a candidatura se Flávio decidir insistir, né? O PP, embora o Ciro Nogueira seja muito próximo do Bolsonaro, de quem inclusive foi ministro da Casa Civil, mas tem um outro grupo ali do União Brasil que pode optar por não fazer nenhum tipo de composição. Então corre o risco, eventualmente, dele perder o apoio dessa federação por conta ali da pressão do União Brasil, né? Então Flávio, ele pode acabar tendo como partido formal na campanha dele apenas o próprio PL, partido dele, né? E o Republicanos. E os demais partidos optarem por um projeto diferente. Só o PL com apoio do povo também, né? Aí vamos lá.